unidade é uma unidade composta. 3 pessoas distintas, mas um único Deus. A família é uma unidade composta. Há distinção de pessoas, mas uma. Não importa quem tem filho. Só o marido e a mulher é um corpo, uma unidade composta. Por isso que Moisés diz, em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Homem e mulher, Deus o criou. O que Moisés quis dizer? Homem e mulher, criados por Deus conforme a sua imagem e semelhança. Na união da carne, reflete a unidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja que Deus não é singular. Deus não aceita algo singular. É plural. Tudo é plural em Deus. Unidade composta. Deus é 3 pessoas. E Deus forma 2 povos que formam um povo. Olha só que interessante. Pessoas formam Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Um povo forma a igreja, o povo de Deus no Novo Testamento. E Deus é triuno. Não são 3 deuses, porém o único só Deus. Porém 3 pessoas distintas. Na oração sacerdotal de Jesus, nós temos esse ponto final claro nessa introdução. Quando Jesus clama a Deus e diz: que eles sejam um, meu Pai, como nós somos. Quando Jesus está a caminho do Getsemane, quando o traidor é indicado, ele sai com os discípulos e vai a caminho do Getsemane. Todo capítulo 14, 15, 16, 17 é caminho, é um discurso com os discípulos. E de repente, Jesus começa a orar e intercede por ele mesmo, pelos discípulos atuais, que eles sejam um, como ele é com o Pai, e pelos discípulos do futuro, que eles também sejam um, como ele é com o Pai. Porque se não for desse jeito, não vai ter liga. Tanto para a igreja quanto para a família, mas para aqueles que pertencem a Deus. Não vai ter liga. Por isso que há a suficiência. E qual é a suficiência aqui? É claro que nós temos para a família, as igrejas trabalham com família, é encontro de casal, é encontro de famílias, é isso, é aquilo. A igreja se esforça, às vezes, até mesmo para aumentar a dopamina, para ver se reage, como se jogasse ou injetasse adrenalina no coração que está morto já, para ver se bate. Mas tudo isso é subjetivo, porque há suficiência. O que a família precisa é da suficiência. E na primeira parte que nós temos aqui, qual é a primeira suficiência que a família precisa? Estar aqui, na primeira das 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse é justamente aquele que ouve, aliás, aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam tudo o que está escrito no livro dessa profecia, porque o tempo está próximo. É a palavra de Deus, as Escrituras. Sem a palavra de Deus nas famílias, as famílias serão destruídas mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. E nós percebemos isso em toda a Bíblia. Quando Moisés morre e Deus escolhe Josué para liderar Israel, qual é a preocupação de Deus para com Josué, o novo líder de Israel? Lá no capítulo 1. Qual a preocupação de Deus? Josué, faça com que o meu povo medita nas Escrituras, na minha lei, dia e noite. O meu povo vai precisar meditar nela. Ela vai ser a lâmpada do meu povo. Sem ela, o meu povo andará em trevas. Sem ela, o meu povo andará em trevas. E não é à toa que o salmista, de outra forma, ele repete isso. Por 2 vezes, no Salmo de número 119. No versículo 105 ele fala: lâmpada para os meus pés é a sua palavra
e luz para os dois caminhos. E no versículo 130, ele diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Sem as Escrituras, tanto a igreja quanto a família, como eu, estou em trevas. Não tenho direção nos meus caminhos. Estou perdido. Estou sem discernimento. Na escuridão eu não enxergo, não tenho discernimento. Estou perdido. Não sei o que tem à frente. Não sei o que está atrás de mim. A família sem palavra, ela é escura. Ela está nas trevas. E nós observamos cada vez mais a igreja se afastando da palavra de Deus. Não digo essa, mas na minha experiência, a igreja cada vez mais se afastando da palavra de Deus. E é interessante que, logo no versículo 3, nós temos essa questão da bem-aventurança, e quando nós vemos as 7 igrejas que vêm posteriormente, a igreja que olhando para ela, dava-se uma impressão de que seria a igreja mais fervorosa de todas. Por quê? Porque a aparência dela era mais linda das 7. E mais, era mais rica. Ela tinha suficiência financeira. Só que Jesus disse para essa igreja que ele está a ponto de vomitar ela na boca. E mais, ele está para fora dela, nem dentro dela ele está. Sinal que a palavra não está mais naquela igreja. E para a igreja que era de estrutura pequena, frágil, que não chamava a atenção de ninguém, que é Filadélfia, Jesus disse para essa igreja: sei que você tem pouca força, ou seja, pouca estrutura. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o salmista deixa claro isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As Escrituras é a lâmpada da família, meus irmãos. A palavra de Deus é a lâmpada das famílias. A palavra de Deus é que sustenta a família. A palavra de Deus é o próprio Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No versículo 14, a palavra se fez carne. E essa palavra se faz presente, conforme a sua promessa em João 14,16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, para que seja com vocês para sempre. Meus irmãos, Cristo, por meio da sua palavra, é suficiente para as famílias cristãs. Sem a palavra, não há alegria na família. Sem a palavra, só há aparência. Porque a luz da palavra dissipa toda hipocrisia, maldição, destruição. E principalmente, a luz da palavra na sua família, literalmente, ela faz com que o maligno se afaste de vocês. Literalmente isso. A luz da palavra é a proteção da sua família. Não é amuleto, não é cursos. O retiro faz bem, é bom, ouvir a palavra, ouvir coisas boas. Tem que se fazer mesmo, para reforçar cada vez mais o compromisso. É o papel do pastor da igreja para ajudar os casais. Mas sem a palavra, tudo isso aí. A palavra é a luz das famílias. Assim como é a luz da igreja, assim como é a sua luz. O apóstolo Paulo deixou bem claro que ele estava preparando um pastor, chamado Timóteo. Na segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação e justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É só por meio da palavra que a família vai ser forte.
Não tem jeito. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. A não ser a palavra de Deus. A palavra de inspiração, toda a escritura é inspirada. Ou seja, a palavra inspirada quer dizer soprada. Deus soprou o seu espírito. E os autores registrou a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nunca se esqueça. A palavra de Deus é suficiente para as famílias serem fortificadas. A palavra de Deus, ela é a força que sustenta o nosso espírito. É a força que sustém a nossa existência. Porque ela se cumpre dia após dia. Portanto, meus irmãos, não se esqueçam dessa suficiência. A suficiência das Escrituras. Lembre-se dos cinco pilares da Reforma Protestante. Os 5 pilares da Reforma. Somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé e, por último, a Deus toda a glória. Os 5 pilares da Reforma Protestante. E esses 5 pilares, meus irmãos, eles devem estar literalmente sobre as famílias de vocês. Com esses 5 pilares, Satanás cai. Não vai cair por você, não vai cair por mim, mas vai cair pelo poder da palavra. Porque Cristo venceu ele pela palavra na tentação. Segundo, meus irmãos, a suficiência da santificação. A falta dela é quem está destruindo as famílias. Porque a falta da santificação é presença do quê? Pecado. O que significa pecado? Alguém sabe? É tão fácil. Eu não vou usar palavras difíceis de teólogo, não. É facinho, porque está na Bíblia. 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Simples. Mas isso é pecado. Ou errar o alvo. Isso é pecado. Como assim? Onde isso está no texto? Está aqui no texto. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Se Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, é porque nós somos santos. Não porque merecemos, mas por causa dele que é o santo. Porque uma das cidades da reforma, eu não sou absolutamente nada. Ele é. É tudo por ele e para ele. São todas as coisas. Somos salvos por ele, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, nós percebemos que a presença do pecado, ela destrói as famílias. E quando eu falo pecado, é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Quando falamos pecado em família, automaticamente vem o que em nossas mentes? Sim, vem algo que é terrível, que seria a traição, adultério. Mas não é só isso que destrói casamento, irmãos. Não é só isso que destrói famílias. A soberba destrói a família. A arrogância destrói a família. O orgulho destrói a família. As ofensas destroem a família. A língua destrói a família. A falta de respeito destrói a família. A família cristã não consegue mais entrar em consenso. Ninguém mais cede. Ninguém faz o que Paulo ensinou em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus.
antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Ninguém faz mais como Jesus, que é o próprio Deus. Eu quero ganhar uma discussão, e quando termina essa discussão, está todo mundo com a alma destruída. Destruída. E aí tem que começar todo aquele processo de pedido de perdão. Sim, eu perdoo, está tudo certo. Mas as marcas ficam como o quê? Uma cicatriz. Isso poderia ser evitado. Por que aconteceu isso? O porquê aconteceu isso? Porque a suficiência das Escrituras não é mais suficiente na sua vida. Não é mais suficiente. Ela se tornou algo importante apenas, dentro de outras algo importante da tua vida. Você começou a colocar dentro do seu coração outras importâncias, outras suficiências na sua vida. Só que Deus, com relação a nós, não existe outras questões a não ser a própria suficiência, que é Ele mesmo. Por isso que Jesus já deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Ele é suficiente. Coloque o que você quiser no lugar dele. Pode colocar. Faça o que você bem entender a vida da sua vida. Não vai dar certo. Vai terminar em tragédia, vai ser trágico. Vai ser trágico. Os discípulos que se atrevessem a atravessar o mar da Galileia sem ele no barco. Não, fica aí, Jesus, que nós vamos. Gente, a santificação é também a suficiência da igreja. Deus ensinou para Israel através da lei de Moisés: sede santo sede santos porque eu sou santo. Jesus ensinou isso quando ele se encarnou. E o Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, quando ele desceu, foi o que ele mais ensinou através dos apóstolos na Escritura da palavra de Deus, a partir de Atos dos Apóstolos para frente. Quando a Escritura é lâmpada para os nossos pés e ela faz de fato diferença em nossas vidas, o processo da santificação ela é uma consequência natural. Ela é uma consequência natural. O apóstolo Paulo ensina aos Gálatas sobre duas situações: uma destrutiva e uma que edifica, que é o fruto do Espírito e as obras da carne. E as obras da carne, vocês podem ver a lista. E Paulo não usa só questões sexuais, questão relacional, divisão, enfim, uma série de coisas que destroem. Porém, o fruto do Espírito, resumindo tudo, é o quê? É a prática da santidade. É o que tem faltado nas famílias. Por isso que as famílias se estão quebrando. Por quê? Porque alguém está cedendo. E quando alguém não cede, sempre termina em quê? Morte. Porque a língua mata. A língua destrutiva. A língua rasga a sua alma. E sempre um acaba matando o outro com a língua. E pecou. Ele pecou e destruiu o outro. Meus irmãos, vamos seguir o processo da santificação. O Espírito Santo que opera em nós a santificação. Mas nós também temos que buscar ela. De que forma? Nos enchendo do Espírito e da palavra. Billy Graham certa vez disse que o homem cheio do Espírito Santo não é aquele homem que pula, grita. Não. É quando Cristo está em primeiro lugar na sua vida. Quando Cristo está em primeiro lugar na sua vida, estamos cheios do Espírito Santo. Se a nossa família está cheia do Espírito Santo, ela fará diferença no mundo. Mas se a nossa família fazer com que
Paulo diz para os Tessalonicenses não fazer. 1 Tessalonicenses 5. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito não quer dizer que você perdeu a salvação. Não é isso. Apagar o Espírito é quando você está cheio de eu. O Espírito vai se apagando, a luz vai se apagando dentro de você. É como se fosse aqui. O Espírito está ali, apagado. É como se fosse energia elétrica aqui. Se apagarmos a luz aqui, fica tudo escuro, né? Mas a energia está aqui. A energia elétrica continua aqui. Mas Paulo diz para não apagar o Espírito. E um dos motivos que faz com que o Espírito se apague é o pecado. Qualquer pecado, irmãos. Qualquer tipo de pecado. Por isso, irmãos, confiemos em Deus sempre. Mas busquem sempre essa verdade, que é a suficiência da santificação. E por último, meus irmãos, é a suficiência do sacerdócio. Ele nos constituiu o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que é o sacerdócio? Sacerdócio nada mais é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ascendeu aos céus, o que ele fez? Ele abriu um novo e vivo caminho. Lembra quando ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 14, 16, quando eu era pequeno, nas escolas dominical da vida, quando era a minha vez de ir para o cultinho lá de baixo, eu imaginava que era uma estrada que eu ia para a praia em janeiro com meus pais, passar as férias. É tipo uma Anchieta, e ele deve estar assim, pedindo carona. Passava na minha cabeça, é uma estrada e Jesus está ali em algum lugar. Então, quem visse ele é para parar porque é salvo. Só que eu imaginava pequeno, né? Mas depois eu fui entender o que é o caminho, quando ele fala: eu sou o caminho. Vocês lembram do tabernáculo? O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir? Aquilo é o caminho. Vocês reparam que para chegar até o Santo do Santo, que é o lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, que está dentro da arca, e tem o véu ali. Para chegar até o Santíssimo Lugar, o sacerdote tinha que fazer o quê? Lá fora da tenda, tinha o quê? O lavatório. Ele tinha que se lavar, se purificar. E depois tinha que ir para o altar de holocaustos, sacrificar o cordeiro. E depois ele pegava o sangue do cordeiro. Então ele entrava no santo lugar. Então ele passava por onde? Ao lado dele estava o quê? A mesa com candelabro, que estava acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E à sua direita estava a mesa com os 12 pães asmos, representando as 12 tribos de Israel, mas apontando para Cristo como o pão da vida. Então ele passava por aquele lugar. Depois ele ia para o Santíssimo Lugar. Só ele que podia entrar, porque é o sumo sacerdote. E ali estava a Arca da Aliança e a tampa do propiciatório sobre ela. Então ele pegava e aspergia o sangue ali. E assim o que acontecia? O pecado de Israel era coberto. Então o sacerdote fazia o caminho para chegar até aquele lugar. E de repente Jesus ele fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Entendeu? Mas é o caminho pleno, porque ele é o próprio Cordeiro, é o próprio sumo sacerdote, é a própria luz, é o próprio pão, ele é tudo. Só que o sangue dele não cobre pecado, como era o sangue de animais no Antigo Testamento. O sangue dele apaga o pecado, apaga o pecado. E quando isso acontece, esse sacerdote que ia até ele
digo nós. Nós passamos a ser os sacerdotes agora. A igreja. Por isso que nós não temos necessidade. Você não precisa vir até a mim para ser mediador. Paulo já resume isso em 1 Timóteo 2:5. Por conta um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, meus irmãos, a tua família tem a palavra. E a tua família pode se reunir como sacerdotes e clamar o nome de Cristo. E Deus estará ali presente naquele lugar onde vocês estão. Porque Ele mesmo disse, onde o que Jesus disse? Onde estarão 2 ou 3 ali reunidos, ali eu também estou, ou estarei. É a suficiência do sacerdócio. Cristo está no nosso meio. E quando você ora a Deus, Deus sabe quem é você? Deus sabe o seu nome? É como diz Paulo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e as nossas profundezas. Deus sabe quem está falando com Ele. E digo mais. Deus conhece mais a você do que você mesmo conhece a si mesmo. Por isso que muitas coisas não dão certo, você acha que tinha certeza, mas Ele sabe que aquilo não vai dar certo para você. Mesmo tendo apenas certeza que vai dar certo. Mas não adianta brigar com Deus. A derrota é iminente, não tem como. Então, meus irmãos, esses 3 princípios, que são os princípios da suficiência, para que a família cristã sobreviva em tempos difíceis, eles precisam estar em quê? De forma plena na vida das famílias. A suficiência da palavra de Deus, que é a Bíblia. A suficiência da santificação. Qual é o significado? O que é santificação? Santificação é que durante a sua caminhada, você procura o caráter de Cristo na sua vida. Você procura imitar a Cristo na sua vida. É claro que ninguém vai ser igual a Jesus, é impossível. Por mais que você tente. Mas o Espírito Santo está em você, nesse processo de santificação. Porque nesse processo é que nós vamos o quê? Vencer todos os pecados. Principalmente os pecados que destroem a família. Porque toda família é destruída por um motivo. Pecado. Não é só pecado sexual. Pecado relacional. Falta de exemplo em casa. É uma série de fatores. Por isso que a palavra tem que ser a luz da família. Porque se a palavra é a luz da família, haverá o quê? Discernimento, para que não cometa certas coisas. Para o quê? Para não desviar filho, para não desviar filha, para não separar casal. Tem uma série de fatores. É difícil? Não é, desde que você o quê? Siga a palavra. Apenas isso. E qual é o segredo? É conhecer a palavra do começo ao fim? É subjetivo também. Você precisa ler ela todo dia. Mas tem algo essencial, que é o que o salmista também ensinou. Guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardei minha palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É o contexto do versículo 3 da primeira bem-aventurança do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. O salmista não conheceu João, porque eles estavam milhares de anos de diferença um do outro. E é interessante, porque na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha história, não tinha TV, não tinha nada. Um não conheceu o outro e parece que é a mesma pessoa que escreveu. Não, o autor é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Ele usou homens, mas é a palavra de Deus. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. E por último, falamos
eu faço para vocês, também para mim, porque sou tão pecador e ser humano como vocês. O que nós temos feito com o sacerdócio que Deus nos deu? Muitas pessoas dizem: o que você tem feito com a sua igreja local? O que você tem feito com certos tipos de coisa? Mas o que você tem feito com o sacerdócio? Porque o sacerdócio é sagrado. E o sacerdócio, ele é trabalhado através de um corpo que é um santuário. Paulo diz: ou vocês não sabem que vós sois o santuário do Espírito que Deus habita? Olha o tamanho da seriedade. Somos santuário onde o Espírito Santo habita e temos um sacerdócio. Então, o que nós temos feito com o santuário e com o sacerdócio? O que as famílias têm feito? Essa unidade composta que representa um só corpo, onde Cristo é a cabeça deste corpo. Onde Cristo é o Senhor deste corpo. Onde Cristo se manifesta através da palavra, através da santificação e através do sacerdócio. Porque a falta disso é destruição, é fim, é rompimento, é quebra, é aliança rompida, é violação. Porém, o que o Senhor deseja de nós é que a palavra nos dirija, é que nós sejamos como Jesus Cristo, buscando a sua santificação, o seu caráter para nós e para as famílias, e que o nosso sacerdócio seja um sacerdócio fiel diante do Senhor, porque os dias são difíceis, mas Deus é imutável, Ele não muda, Ele continua conosco, e como diz o autor de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, pela sua misericórdia que dura para sempre. E que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja. Que as famílias dessa igreja, ó Deus, siga e viva a sua palavra. Porque o Senhor disse na oração sacerdotal: a sua palavra, Pai, é a verdade. Que nós, como igreja, sejamos santos em um mundo pecaminoso de trevas. Em nome de Jesus, sejamos sacerdotes diante de Deus e Pai, no temor e no tremor do Senhor, para que as famílias estejam todas bem, espiritualmente, emocionalmente, para que possam prosseguir o testemunho de Jesus na terra. Essa é a minha oração, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém? E que Deus abençoe. Glória a Deus. A gente vê o pastor pregando, pastor. Quando a gente vê assim um pouquinho igual você, de conhecimento que fala assim, vai falando, né, a palavra, coisa linda, né? Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Os amigos, queridos, quarta-feira nós não temos mais culto de oração aqui, nós estamos tendo os PGMs, tá? Que é pequeno grupo multiplicador, tá certo? Porque eu sempre quero mudar, né? Meus lares são 2 por mês, né? Que é na casa da Nayara e Ronaldo, na casa da Marília e Milton, mas quando tem a gente avisa. Então quarta-feira não está tendo. Todo sábado nós temos o bazar aqui, é uma bênção. Quem quiser vir passear, pode vir. Tem bastante roupa para dobrar. E a gente dobra e as freguesas fazem um reboliço nas roupas. Todo domingo nós temos escola bíblica dominical. Irmãos, quem nunca veio na escola bíblica dominical, se programe para vir. É uma bênção a escola bíblica dominical. É maravilhosa a classe das mulheres, como sempre. Não adianta que eu vou mudar o discurso. Ela é boa. Ó, a classe dos homens está boa aí. Fala alto, professor. O Peter está dando aula para os homens, irmãos. A
A classe dos homens está muito boa também, hein? Olha, né, Maria Helena? Qualquer hora nós vamos lá para a classe deles, né? Filha, mas tá bom, é uma bênção das crianças, irmãos. As crianças precisam vir da escola bíblica dominical. Ó, no outro domingo veio o Arthur. O Enzo vem e fica decepcionado de estar sozinho na escola dominical. Ele fica triste, ele chora. Ah, papai do céu, vamos orar, né? Para que os pais tenham ânimo para vir com as crianças. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Mas nós temos que vir. As crianças não virão sozinhas. Graças a Deus elas precisam de nós. Mas nós precisamos trazer. Ser exemplo, né? Ai, mas domingo é o único dia que eu tenho para acordar cedo. Misericórdia. Não, é o dia do Senhor. É o dia de acordar cedo para agradecer a Deus pela semana inteira que você trabalhou, não é? E hoje em dia tem um tal de, às vezes, todo mundo trabalha direto, né? Isso é assim, né? Tem uma folga, às vezes, né? E nem é no domingo, né? Então é assim, quem pode vir, venha. Vamos mais, tem mais avisos, tem encontro de casais, tem muita coisa. 6 horas, nós vamos. É muito engraçado isso. Então, todos os domingos às 18 horas. Os irmãos vêm, ó, a Maria Helena e a Angelita sentam aí, né? Firme e forte e como diria o irmão Joel. Glória a Deus, mas todos estão convidados a estar também. Nós outros todos podemos estar. Eu não sei os outros porque eu não vim ainda. Primeiro workshop de músicos, eu preciso fazer minha inscrição, porque eu quero participar. Dia 18 de julho, calma, deixa eu ver. Das 9 às 17 horas, vai ser R$70. Almoço, café e almoço incluso. Tem que entrar lá, fala com a Nayara, né? E o André, quem quiser participar, não souber, porque tem um link, né, que pode fazer a inscrição. Mas já está aí. Ah, não, tem só em julho, irmãos. Não é mais 24 horas do dia. Porque você pensa que amanhã começa junho, daqui a pouco é o aniversário da igreja, no final do mês. Ó, encontro de casais, dia 12 de junho, ó, dia dos namorados, às 19 horas aqui na igreja, R$60 no casal. Tem que dar o nome para o Alessandro que vai falar. Irmãos, dia especial, dia 12, jantar dos casais. Aqueles que não deram seus nomes, a inscrição aí é limitada. Então, já faça sua inscrição, até o dia 6 a gente já recebendo os pagamentos para a gente poder se planejar, fazer uma coisa bem feita para vocês. Então, vamos nos organizar, vamos participar e nos procure para poder fazer a inscrição. Vai ser uma bênção aqueles que puderem